ele só tá com uma carteira que é um lixo. Nossa, deram uma carteira que é um chorume pra ele. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Tá? Então eu vou começar a gerar alguns conteúdos a respeito de, efetivamente, o dia a dia de Sales Ops, tá? Um pouco de RevOps também, toda essa cadeia, o desdobramento disso. Eu vou falar um pouco do porquê é importante, porque isso deixa as suas vendas mais saudáveis, por que você consegue sanar rapidamente problemas do seu funil de vendas, enfim. E contar um pouco dessa trajetória de mais de 12 anos, né? Depois de uma graduação, 2 pós-graduações e bastante percalços, né? Bastante cenários diferentes a respeito desse tema no mercado. Acho que é válido a gente bater esse papo. Coloca nos comentários o que você tem de experiência, de vivência na parte de Sales Ops, de RevOps, ou se você tem o interesse de ingressar nessa área. O ponto principal aqui é o seguinte: além de falar a respeito dessas áreas, também popularizar, porque é algo tão corporativo em relação a empresas multinacionais, tá? Inclusive as multinacionais brasileiras que eu trabalhei, que parece que são silos. E eu acho importante a gente popularizar e democratizar a importância do Sales Ops e do RevOps em todas as empresas, independente do tamanho. Por quê? Né? Porque por mais que a sua empresa seja pequenininha, né? Vamos pegar também cenários de startups, né? Quando a gente pega esses cenários de crescimento quase que, bem entre aspas, tá? Desenfreados, é interessante a gente comentar que uma hora vai crescer tanto que você vai ter que olhar um pouco para trás e perceber que você tem muito problema que você vai ter que corrigir, e beleza, é a vida como ela é e tudo bem, né? Antes feito do que perfeito. Mas é importante a gente levar em consideração também esse limítrofe entre, nossa, eu tava vendendo muito, eu estava vendendo pra caramba e minhas vendas estacionaram. Eu não tô entendendo por que eu não tô conseguindo avançar pro batimento das minhas metas de venda. Eu não tô entendendo se a carteira do meu executivo de venda, ela não tá legal e eu preciso oxigenar. Eu não sei se o território que o meu executivo de venda, e assim, eu vou fazer um apanhadão, assim, vai ser um passo a passo, desde jargões e etc. Porque no final do dia, quando eu vou olhar o meu resultado de vendas, ele não tá acontecendo. O problema tá no vendedor, o problema, e quando eu digo no vendedor, no perfil do vendedor, às vezes você coloca uma pessoa incrível na função dela, na posição errada, sabe? O que eu quero dizer com isso? Um baita de um farmer maravilhoso pra ser hunter. Não tem perfil. E, assim, pode ser um arco, né? Aquele aprendizado, vai demorar um tempo. E a gente tem que levar em consideração o seguinte: a empresa que você gere, o time que você tá gerindo, o seu VP, o seu CSO, o seu coordenador de vendas, enfim, a pessoa que manda na parte de vendas, ela vai ter a paciência para que a transição, por exemplo, dessa pessoa que é um farmer virar um hunter, porque vai ter um ciclo de maturidade, vai ter que ter feedback, tanto, né, fazer aquele one-on-one, quanto ter o feedback do cliente, como é que está sendo o atendimento e etc. É necessário fazer um crescimento saudável. É necessário você ter essa visão, né, de ampulheta. Eu quero que esse espaço seja um espaço seguro para a gente conversar sobre Sales Ops e RevOps. Mas, mais do que isso, que a gente se lembre que esse tipo de assunto, por mais que ele seja super corporativo e blá blá blá, talvez jargões com empresas de médio, grande porte, que nós estamos, no final das contas, tratando com seres humanos. Desejos, que têm metas, anseios, têm problemas, e isso é muito importante. E eu quero abordar
depois, né, também durante um bom tempo na minha carreira, eu brinquei que eu, assim, olha, o Sales Ops é o policial mau. É o cara do chicote, ele vai lá, não, você precisa bater a meta, isso aqui tá errado no CRM. E essa forma, depois que eu fiz o MBA em gestão de vendas na USP, depois de fazer o trabalho de finalização do curso, a monografia, me fez refletir bastante sobre o quão é melhor na teoria e na prática, tá? Você ser o policial bom, fazer um trabalho de parceria, de visibilidade dos erros e acertos de um quarter, por exemplo, onde o executivo ele tá errando, onde ele tá acertando, e pra gente pensar junto como ele faz esse recálculo da rota dele, o que ele pode fazer melhor do que ele fez e onde ele pode corrigir. E isso é importante do seguinte, o Sales Ops, ele atuando muito com essa parceria, ele triangulando. Então, eu acredito muito nessa parceria entre o Sales Ops e o RevOps, né? Pode ser a mesma figura aqui, um diretor de vendas e o executivo de vendas. Essa triangulação, ela é muito boa. Ela é muito boa. 3 cabeças vão pensar muito melhor do que uma. O Sales Ops, ele tá sempre mergulhado nos dados, nas análises, tá olhando possibilidades e possibilidades de automação, de deixar a vida do executivo de venda melhor, identificar, por mais que ele não faça a gestão direta do executivo de vendas, identificar ali junto com o executivo de vendas, tá acontecendo alguma coisa nesse cliente. Então, é uma posição de muita responsabilidade. E quando eu digo muita responsabilidade, no que diz respeito a você pegar e simplesmente, eu passei isso na minha carreira, tá? Um VP de vendas chegar pra você e perguntar assim, o que você acha de fulano? O que você acha da performance do fulano? E simplesmente você pode colocar o emprego de uma pessoa em risco, porque você pode proferir uma opinião que, se não estiver embasada em fatos e dados, é um achismo. Então, o Sales Ops ele tem que ser, e o RevOps ele tem que ser prudente, racional para lidar com os dados, analisar friamente os números, mas se lembrar que depois que você friamente lê os seus números, você tem que passar isso para um ser humano, que pode estar passando um turbilhão de coisas. Tem um monte de coisa no forecast, tem coisa quente, e o cliente está enrolando ele, e o decisor saiu de férias. Nossa, vira uma loucura, assim, absurda. E é legal você sentar com essa pessoa, e aí, como é que estão as coisas? Fazer esse trabalho de parceria, né? Eu acredito muito nesse estilo de trabalho. Acredito muito nessa parceria com executivos de venda. Existem executivos de venda malandros? Tem, sempre vai ter. Mas é uma das habilidades que o Sales Ops ele precisa ter para ir se aproximando pouco a pouco, porque vão ter executivos de venda, e a gente também vai falar sobre isso, executivos de venda que não gostam de ser controlados, digamos assim. E quando eu digo controlados, eu vou colocar meus dados no CRM, eu não vou colocar meu pipeline, minhas oportunidades no CRM. E entendi. Conversa com esse executivo. Vai tentando entender onde é que está o medo, o receio dele. É um ciclo um pouco moroso, a depender da gestão, do estilo de gestão da empresa, o estilo de gestão que ele passe, né? Mas é importante ponderar e entender, porque às vezes ele só tá com uma carteira que é um lixo. Nossa, deram uma carteira que é um chorume para ele. Não tem como espremer e sair dinheiro dessa carteira de clientes. Não tem, né? E aí, a gente pegar um pouco desse contexto, trazer para casa, como Sales Ops, se debruçar em cima desses dados e entender, bom, o que ele tem de pipeline é X, ele tem tanto de cobertura, e a gente vai ter um pouco disso nessas nossas conversas quando a gente ficar mais prático. Aí depois eu conto pra vocês o que tá vindo por aí, mas tem um cálculo super fácil pra gente ver se a carteira, a quantidade de pipe, tem cobertura suficiente, blá 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 blá, pra ele bater a meta. Boa, ótimo. Se ele não tem, o quanto ele tem que prospectar, entendeu?
Assim, gente, não tem segredo, não tem carta na manga, pelo menos não deveria ter, né? E às vezes a gente tem executivos excelentes que simplesmente não colocam o pipe quente. Por quê? Eu não vou colocar o pipe quente, eu não vou colocar isso aqui em forecast porque eu não quero sofrer pressão da gestão. É calibrar, e eu entendo perfeitamente quando isso acontece. Porque dependendo da gestão, você passa um tipo de pressão desnecessária. Então eu acredito muito na gestão colaborativa, na gestão humanizada e numa gestão de vendas que não fomenta herói. Eu vou trazer um pouco sobre isso, até fazendo uma referência muito boa que tem de mercado sobre conteúdo, é da Winning by Design, tá? Ela é muito boa mesmo. E a gente não pode ficar fomentando essa cultura do herói de vendas, tá? E aí eu vou trazer depois o conteúdo do porquê que isso pode gerar um problema. Um problema de resultado para a companhia. É quase como se você colocasse todos os seus ovos na mesma cesta. Entende? E a gente precisa estruturar um processo para que, independente da senioridade dos executivos, isso se conclua, isso avance. Entende? E que nesse processo bem desenhado, a gente consiga identificar os gaps e a gente faz um PDCA, gente. A gente faz melhoria contínua. E a gente vai pegando feedback com as pessoas. Olha, isso aqui não tá funcionando. Os negócios são assim, não são dinâmicos. A gente não quer tudo pra ontem. A gente não quer colocar IA até no buraco da orelha, né? Não é a moda dos CEOs no mercado. Colocar, não, porque... E ótimo, eu sou super a favor de IA, de automação. Ótimo, só que a gente tem que lembrar que os seres humanos não são robôs. Os executivos de vendas não são robôs. Os executivos de vendas são muito necessários. Sem eles, a gente não faz relacionamento de qualidade, porque quem compra da gente é um ser humano. Legal, olha, tem uma ferramenta de uma empresa de Minas, depois eu até linko para vocês aqui, eu acho bem legal. E depois eu quero trazer alguns parceiros também para indicar implementador de ferramenta de CRM para vocês. Esses daqui que eu tô citando, tá? Zero cachê, gente. Mas assim, tem uma ferramenta de uma empresa de Minas que chama PTS, que ela faz toda a parte do BDR e do SDR com IA. Eu indico para várias pessoas. E assim, poxa, você tá tirando emprego do BDR e do SDR. Talvez sim. Eu não acredito que o BDR e SDR vão existir por muito tempo se essas ferramentas de voz de IA avançarem cada vez mais. Porque você consegue fazer um início de funil ali de marketing com muita qualidade. Com muita qualidade, desde que você tenha mailing, né? Você precisa ter mailing para esse IA trabalhar. Então, assim, vai ter muito assunto pra gente conversar, muito assunto mesmo. Eu espero que vocês possam interagir, colocar os comentários, compartilhar com as pessoas que podem se interessar a respeito desse assunto. Todos nós somos vendedores de alguma coisa. Todos, sem exceção. Vende a si mesmo como força de trabalho para uma companhia, ou você vende um produto, ou você vende um serviço. E se a pessoa não está comprando de você, porque tem alguém fazendo melhor. E é isso que a gente também precisa olhar. Quando a gente fala de inteligência de mercado, e a gente também vai falar sobre isso, mas eu quero trazer pessoas experts aqui que falem a respeito disso, tá? Quero falar um pouquinho com implementadores para contar um pouco como é essa experiência. Eu já trabalhei implementadora de Salesforce, especificamente, eu sou o cria de Salesforce. Eu gosto muito, mas sei, para pessoas que querem entrar na área de Sales Ops e RevOps, que as companhias elas estão pedindo muito conhecimento em HubSpot. Não sei, não estou muito a par do que está acontecendo em relação a preços de licenciamento dessas ferramentas, mas eu estou vendo muita empresa pedindo HubSpot, apesar de eu achar, né? E aí vocês me julguem, que Salesforce, apesar do licenciamento, né? O licenciamento do Salesforce é um pouco carinho, assim, né? Mas, para quem tem até 2 ou 3 usuários, se eu não me engano, a Salesforce, ela liberou, né? Para que essas pessoas pudessem usar nos seus negócios
o Salesforce com até 2 ou 3 licenças, se eu não tô enganada. Vale muito a pena, gente. Sério. Configuração fácil. É uma nave esse CRM. É aquele call to action basiquinho, né, gente? Se inscreve, faz um comentário, compartilha com alguém. E agora tem Hypar, né, no YouTube. Nossa, gente, que incrível. E acho que é isso. Obrigada pela sua confiança, por ouvir até aqui, né, todo esse relato. E que semana que vem a gente possa se encontrar de novo. Tchau!